Mas eu queria dizer para vocês algumas coisas que eu considero importantes. Em 1990, ou melhor, em 1980, a esquerda latino-americana não acreditava que fosse possível chegar ao poder pela via da disputa democrática e, sobretudo, pela via eleitoral. Eu lembro da esperança que a gente tinha na vitória dos revolucionários de El Salvador em 1980, quando participávamos do primeiro aniversário da vitória da Revolução Sandinista. Eu lembro do que pensavam os partidos de esquerda nos anos 90, na primeira reunião no Hotel Danúbio. E eu, em 1985, tinha feito uma entrevista para um jornal importante aqui no Brasil, dizendo que era muito difícil que um operário metalúrgico pudesse chegar ao poder pela via do voto. E a história se encarregou de provar que a democracia exercida a partir da participação das massas, ela pode ser a melhor fonte para que a esquerda chegue ao poder em qualquer país do mundo. Vamos ver a experiência do companheiro Chávez. É importante lembrar que em El Salvador a gente não deixou o Chávez participar do Fórum de São Paulo, porque nós não admitíamos que golpistas participassem do Fórum de São Paulo. É importante lembrar, porque nós temos tradição e contradições, que é o jogo da democracia. O dado concreto é que pouco tempo depois, o companheiro Chávez, que não tinha logrado uma vitória pela via da luta armada, chegou ao poder pelos braços do povo da Venezuela de uma forma extraordinária. E é importante lembrar que desde 1998, quando Chávez chegou ao poder, até hoje, uma grande parte da elite da Venezuela não admite a chegada do Chávez ao poder. Como talvez uma grande parte não admita a chegada de Maurício Funes em El Salvador. Como a parte não permitiu sequer a chegada de um Zelaya, que não era nem um homem de esquerda, mas era um homem progressista, ao poder em Honduras. Como não aceitaram a chegada do Colón na Guatemala. E como não aceitam a Cristina Kirchner. Como não aceitam uma parte do nosso Pepe Mujica. Como não aceitaram o Lugo no Paraguai. Como não aceitam o Lula no Brasil ou a Dilma no Brasil. Como discordam da chegada ao poder de Rafael Correia, que não aceita a chegada de umas pessoas, sabe, progressistas para governar os países. E nós chegamos, e eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Foi aqui, e devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos.
Porque, ao contrário do que muita gente conservadora pensa, os companheiros cubanos sempre nos ensinaram que o exercício da tolerância entre nós, a convivência pacífica na diversidade entre nós, a convivência entre os vários setores de esquerda era a única possibilidade que permitia que nós tivéssemos avanço aqui nesse continente. E isso aconteceu, e pode acontecer muito mais, porque agora nós temos a obrigação de não permitir que haja nenhum retrocesso nas conquistas que nós obtivemos até agora. Nenhum retrocesso.